E a validade é o seguinte, pessoal: o examinador não está ali para validar se o seu argumento é certo ou errado, tá? Ele só vai fazer esse julgamento de valor de certo e errado se você ferir direitos fundamentais, princípios da dignidade humana, princípios dos direitos humanos. E aí sim, errado. Mas caso você não faça isso, ele não tá ali para julgar o seu posicionamento, se é correto ou não, ok? Aqui, pensando no nosso contexto, né, que a gente está nas Olimpíadas e tudo mais, questão de igualdade, você pode usar um argumento de exemplificação, usando ali o que está todo mundo discutindo, que é a questão da reprodução ali da Santa Ceia dentro ali da abertura de Paris, por exemplo.